Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai ter nossa primeira aula de geometria analítica. Até peço desculpas pelo fato dessa aula não estar sendo ao vivo. Eu tô viajando e a conexão aqui é bem instável, então acho que não daria para dar essa aula ao vivo. Então, vamos começar, né? Então, vamos lá. Começar com geometria analítica e o que ela estuda. A geometria analítica é um campo da matemática em que é possível representar elementos geométricos. Tudo bem? Então, como pontos, retas, triângulos, quadriláteros e circunferências, utilizando expressões algébricas. Começa a ficar um pouco mais claro quando a gente lê isso daí. Então, as expressões algébricas são derivadas da ideia de união de pontos, ou seja, aí vai ficando mais claro que a gente passa a entender que esses pontos vão formando uma vão convergindo para uma expressão ou para alguma coisa que consiga escrevê-los de uma forma definida. Então, pontos esses que são dispostos em um sistema coordenadas proposto por René Descartes, ou René Descartes. Eu também não sei, não sei falar isso daí direito, então é isso. Então, a geometria analítica tem como principal objetivo descrever objetos geométricos utilizando sistemas de coordenadas. O plano cartesiano. Então, o plano cartesiano derivado de René Descartes. Este consiste em dois eixos reais, que a gente vai ver aqui, e perpendiculares entre si. Quais são esses eixos? O eixo y, que a gente está vendo aqui, ou o eixo das ordenadas, e o eixo x, ou o eixo das abscissas. E lembrando que a gente viu esses dois eixos quando a gente começou função de primeiro grau, que aí a gente entrou na ideia de ordenadas e abscissas também. Então, o eixo horizontal, chamado de eixo das abscissas, que a gente acabou de ver, e o eixo vertical, chamado de eixo das ordenadas. E aqui, nessa imagem, a gente consegue ver o nosso par ordenado. Então, o que é o nosso par ordenado? É um ponto dentro desse plano cartesiano, que ele pode ser escrito por um valor de x, que vem da abscissa, que é o ponto que a gente descendo perpendicularmente até o eixo x, a gente vai achar o valor de x. E o ponto y, ou o eixo ou o ponto nosso ponto ordenado, que vai chegar perpendicularmente também ao nosso eixo y. Então aqui nessa imagem a gente tem um par ordenado ilustrado para eu dar para vocês um exemplo do que a gente acabou de ver. Então nosso valor do nosso par ordenado é 2 no nosso eixo x e 1 no nosso eixo y. Então, esse é o nosso par ordenado. E aqui a gente tem alguns conceitos que a gente vai estudar essa aula, que são conceitos importantes da nossa geometria analítica e que a gente vai ver que caem bastante prova e são bem importantes. E usa muito também cálculos e essas coisas assim. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai trabalhar a distância entre dois pontos dentro do plano cartesiano. E assim, vamos lá. A distância entre dois pontos, e ele deu dois par-ordenados, o par-ordenado A e o par-ordenado B, é definida pelo segmento de reta AB. Então, essa daqui é a distância que ele quer. É o nosso nossa reta aqui azul, a nossa reta vermelha. Desculpa. Veja como obter o tamanho desse segmento. E como que a gente vai chegar nesse tamanho? Então, isso daqui a gente vê aqui que a gente tem um triângulo retângulo. Por quê? Se os nossos eixos de ordenada e abscissa são perpendiculares entre si, como isso aqui está paralelo a esse eixo e isso aqui também está paralelo a esse eixo, esse ângulo aqui também é de 90 graus. E aí a gente chega que isso aqui forma um triângulo retângulo. Então, para a gente descobrir essa distância aqui que a gente quer, a gente vai usar o famoso Pitágoras.
Mas nesse caso a gente não tem os valores, né, dos nossos catetos para a gente calcular o Pitágoras. E é daí que vem a nossa fórmula. Então pode assustar aqui quando a gente vê, mas na verdade não é nada menos do que o Pitágoras. Então, por que YB menos YA? Porque isso aqui é a variação que a gente tem do ponto B até o ponto A. Então, se o nosso valor de y é 10 e se o nosso valor de A é 5, 10 menos 5 é igual a 5. E isso daqui vai ser a nossa distância desse ponto até esse, que vai ser igual à distância desse ponto até esse. O mesmo se repete aqui no nosso outro exemplo. Então, é xb menos xa. É a variação que tem no eixo x. Então, vai ser a distância desse segmento aqui. Então, a gente tem essa nossa equação, mas lembrando que isso daqui na verdade é Pitágoras. Vamos lá. E aqui a gente tem o nosso primeiro exemplo. Calcule a distância entre os pontos A00, ou como a gente chama de origem, e B4 e 2. Se a gente substituir aqui na fórmula, vamos lá. O x de B é igual a 4 e o x de A é igual a 0. 4 menos 0 é 4. O y de B é igual a 2 e o y de A é igual a 0. 2 menos 0 é igual a 2. Então a gente vai ter 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 16 mais 4. Então a nossa distância AB é igual a raiz de 16 mais 4. Que isso daqui vai dar igual a raiz de 20. Então nossa distância, quando a gente vai racionalizar, isso daqui é igual a 2 raiz de 5. E aqui é o nosso segundo conceito, muito importante, que são as coordenadas do ponto médio. Então, vamos ler aqui de novo. Na geometria plana, o ponto médio é o ponto que divide o segmento de reta AB ao meio, ou seja, em duas partes iguais. Na geometria analítica, as coordenadas do ponto médio são dadas por... Vamos entender de novo, só vou tomar uma água, um minutinho. Desculpa. Então, vamos lá. Qual que é o maior princípio quando a gente fala em ponto médio? É o Teorema de Tales. Por que o Teorema de Tales? Porque a gente vai usar a famosa proporção ou a semelhança de triângulos ou vários conceitos relacionados ao Teorema de Tales. E o que isso daí mostra? Então, aqui, a gente tem esses pontos aqui e a gente quer achar o ponto médio. Então, o que isso daí quer dizer? O ponto médio é o ponto que vai estar exatamente na metade, que vai dividir o nosso segmento de reta em dois. Então, o que ele fala? A coordenada do ponto médio é dada por xa mais xb dividido por 2. Por quê? Porque, de acordo com o Teorema de Tales, quando a gente vai pegar essa reta aqui e somar e dividir por 2, a gente vai achar esse valor aqui, essa metade. E aqui acontece o mesmo, eles seguem uma proporção. Então, se você faz isso daqui aqui, como essas retas aqui que a gente está vendo descer aqui são paralelos, se você vai dividir esse segmento inteiro aqui em 2, esse segmento aqui também vai ser dividido em 2. Exatamente. Então, o que a gente faz? A gente tem os valores, a gente sabe os nossos valores de xb e xa, e a gente quer descobrir o nosso valor de xm, que é o nosso valor do eixo x, que corresponde ao nosso ponto M. Então, a gente vai pegar o nosso valor xb, somar o nosso valor xa e dividir por 2, que aí a gente vai achar
esse nosso valor, que é a nossa metade. E coincidentemente vai ser o mesmo valor que o nosso ponto M. Então assim a gente achou o nosso valor de x do nosso ponto médio do nosso segmento de reta. E repetindo isso, a gente vai achar o nosso valor de y. Então, essas daqui são as fórmulas para achar o nosso ponto médio do nosso segmento de reta. E aqui tem mais um exemplo, em que a gente vai fazer junto. Determine o ponto médio do segmento AB, sabendo que A é o nosso ponto 2 e 1, e B é o nosso ponto 6 e 5. Então, vamos lá. Opa. O que ele quer? O ponto médio. E como que a gente vai calcular? A gente vai pegar o nosso x de A, é 2, mais o nosso x de B, que é 6, e vai dividir isso por 2. A gente vai ter que isso aqui é igual a 8 dividido por 2, e isso aqui é igual a 4. Esse é o nosso ponto x. Opa! É o nosso x do ponto médio. Ficou feio, né? Então vamos lá. Então o nosso x do ponto médio é igual a 4. Vamos fazer o mesmo para o nosso y. Vai ser y de B, y de A é igual a 1, mais y de B é igual a 5, dividido por 2. Isso daqui vai ser igual a 6, dividido por 2. E isso daqui é igual a 3. Opa. Uai. Igual a 3. Então, o nosso ym é igual a 3. Então, o nosso ponto médio do segmento AB é o nosso par ordenado. Então, vamos lá. Nosso ponto médio do segmento AB é o nosso par ordenado 4 e 3. Chegamos à nossa resposta do nosso exercício. E aí, nosso terceiro conceito muito importante para a gente trabalhar quando a gente fala de geometria analítica. Então, o que é esse conceito? É condição de alinhamento de 3 pontos. Mas o que isso daí quer te mostrar? Então, vamos ler aqui. Considere 3 pontos, o ponto A, o ponto B e o ponto C, distintos no plano cartesiano. Dizemos que os pontos são colineares. Que são pontos colineares? Que quando você vai traçar uma reta entre esses pontos, entre dois desses pontos, o nosso terceiro ponto também vai fazer parte dessa reta. Quer dizer que esses pontos entre eles vão formar um segmento de reta único. O que seriam se eles não fossem colineares? Esses 3 pontos não fariam parte de uma reta, e se você ligasse esses 3 pontos, você teria um triângulo, no caso. Então, dizemos que os pontos são colineares se o determinante abaixo for igual a zero. Podemos dizer também que eles são colineares se existir uma reta que os contenha, que foi o que a gente acabou de entender. Então, a gente vai pegar dessa forma aqui, a gente vai escrever os nossos pares ordenados que a gente tem, o valor deles, e substituir aqui no nosso determinante. Então, a gente vai colocar o nosso par ordenado aqui primeiro, o nosso segundo par ordenado e o nosso terceiro. Tudo bem. E aí a gente pode lembrar. Eu não sei se vocês já tiveram como calcular um determinante, ou alguma coisa assim, ou se vocês já tiveram e lembram. Então, vamos dar uma
uma retomada, vamos dar uma revisada em relação a isso. Primeiro, esse determinante, nesse caso aqui, é um determinante de ordem 3. Por quê? Porque ele tem 3 linhas e 3 colunas. Então a gente chama determinante de ordem 3. E como que a gente vai calcular um determinante de ordem 3? E eu vou voltar para apresentação de slides. Como calcular um determinante de ordem 3? Então a gente vai ter aqui, seja A, seja o nosso determinante, seja A igual a isso. Então o determinante de A é igual. Então vamos seguir. Como que a gente começa? A gente vai pegar essa diagonal que a gente tem e vai multiplicar os números que a gente tem. Então é a mesma coisa que a gente vinha aqui fazer A vezes E vezes I. Esse aqui é o nosso primeiro valor que vai aparecer aqui. O que a gente vai fazer depois? A gente vai multiplicar essa outra diagonal aqui para achar nosso segundo valor. Mas se a gente voltar aqui, a gente vê que não tem aqui. Então o que ele fez? Ele repetiu, ele copiou as nossas duas primeiras colunas. Então aqui a gente tem ABC e aqui a gente tem ABC, ABC, AB. Aqui a gente tem DEF, DEF, DE, GHI, GHI, GH. Então ele copiou. Por quê? Porque fica mais fácil da gente fazer se fosse desse jeito. Porque senão a gente teria que fazer A e I, aí a gente faria B, F, volta aqui, G, porque sempre é uma multiplicação de 3 números. E depois a gente faria C, vem, HD. Isso daí tem um nome, que se você não quiser copiar e fazer assim, e quiser fazer nessa ida e volta, eles chamam de borboleta, porque quando você termina de desenhar, fica parecendo uma borboletinha, quando você faz os risquinhos aqui. Então vamos continuar aqui. E a gente vai fazer a nossa terceira diagonal principal. E aqui vai dar esses valores. A vezes E vezes I, ok. B vezes S vezes G, BFG, ok. C, D, H, C vezes D vezes H. Se a gente vir para cá, aqui. E agora a gente tem as nossas diagonais secundárias. Por que secundárias? Porque elas estão vindo aqui de baixo e o nome é uma diagonal secundária. E aí, o que a gente vai ter de diferente? A nossa diagonal principal, ela vem positivo. O número que a gente vai obter aqui é um número positivo. A nossa diagonal secundária, ela vem com um sinalzinho de menos aqui. Então a gente vem descendo em azulzinho, os números são todos com um sinalzinho de mais. Eles podem, lembrando, eles podem ser negativos, mas eles vão acompanhar um sinalzinho de mais aqui quando a gente for colocar. E aí, por que eles podem ser negativos? Porque a gente pode ter um valor aqui, por exemplo, nosso valor de A é menos 1. E o nosso valor de E é 1 e o nosso valor de I é 3. Então vai ser menos 1 vezes 1 vezes 3. Isso daqui é igual a menos 3. Então aqui vai aparecer menos 3. O que é diferente disso daí se fosse na diagonal secundária? Nesse caso, seria G vezes E vezes I. Se isso aqui desse menos 3, ele viria aqui menos 3. Só que seria menos 3. Então, na nossa, na nossa expressão algébrica aqui, isso daqui teria um valor, na verdade, igual a 3, não a menos 3, porque ela acompanha o sinalzinho de menos aqui. E aí a gente vai repetir para o resto das outras diagonais secundárias, chegando a isso. E o que fala no nosso para descobrir se os pontos são colineares? Fala que isso daqui, esse determinante, tem que ser igual a zero. Então, depois de tudo que a gente fez aqui, a gente vai ter que igualar a zero.
Ok, e aqui a gente tem o nosso exemplo. Então, os pontos A, B e C. A igual a 3 e 5, B igual a 1 e menos 1, e C igual a x e menos 16. Pertencem a uma mesma reta. Então, eles são colineares. Determine o valor de x. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar o determinante desses pontos e esse valor tem que ser igual a zero. Então, aqui a gente tem a nossa resolução. O que ele fez aqui? Vamos ver. 3 vezes menos 1 vezes 1 é igual a menos 3. Ok. 5 vezes 1, vem aqui, volta, vezes x. 5 vezes 1 vezes x é igual a 5x. 1 vezes 1 vezes menos 16 é igual a menos 16. Agora a gente vai fazer o caminho inverso. X vezes menos 1 vezes 1. Isso aqui é igual a menos x. Só que aqui acompanha o sinal de menos, lembrem? Então, menos x vezes menos 1 é igual a mais x. Menos 16 vezes 1 vezes 3 é igual a menos 48. Menos 48 vezes menos 1 é igual a mais 48. E aqui, 1 vezes 5 vezes 1 é igual a 5. 5 vezes menos 1 é igual a menos 5. Então, tudo isso daqui tem que adquirir um valor igual a zero. Então, a gente vai chegar aqui substituindo que isso aqui vai ser 6x mais 24 igual a zero. A gente vai isolar o x e vai descobrir que nosso valor de x vai ser, passa o 24 para cá, menos 24. Divide, passa o 6 dividindo, então vai ser menos 24 dividido por 6, que é igual a menos 4. Então, esse daqui é o nosso valor de x para que esses três pontos sejam colineares, ou pertencem a uma mesma reta. Aqui ó, vai ser o nosso um outro conceito muito importante que a gente tem, que é um conceito de distância entre ponto e reta. Mas aí, primeiro, como que a gente vai descobrir isso? Então, a distância entre um ponto e reta é calculada unindo o ponto a uma reta através de um segmento que deverá formar com a reta um ângulo reto de 90 graus. Então, por quê? Porque esse segmento de reta formando um ângulo reto de 90 graus, esse segmento formando um segmento de reta formando um ângulo de 90 graus, vai ser sempre a menor distância entre o ponto e a reta. Então, sempre a menor distância entre um ponto e uma reta é o segmento que vai formar um ângulo de 90 graus. Para estabelecer a distância entre os dois, necessitamos da equação geral da reta e da coordenada do ponto. A figura a seguir estabelece a condição gráfica da distância entre o ponto P, que a gente tem aqui, e a reta R, sendo o segmento PQ a distância entre eles. Então, que eu repeti várias vezes, o segmento PQ formou um ângulo de 90 graus aqui. Estabelecendo a equação geral da reta, a nossa reta S é igual a ax mais by mais c igual a zero, que foi o que a gente viu na nossa aula de função, na aula de função afim, função de primeiro grau. E a coordenada do ponto P igual a x0 e y0, conseguimos chegar à expressão capaz de calcular a distância entre os pontos P e a reta S. E qual é essa expressão? E essa expressão vocês têm que decorar. Então, a gente, só para fazer um parênteses, as expressões até agora, a maioria que a gente viu aqui no começo da aula, são teoremas que a gente tem a nossa expressão, mas a gente consegue obter de outras formas. Esse primeiro nosso exemplo é o teorema de Pitágoras, mas ele já é escrito de uma maneira simplificada aqui para a gente chegar direto, então a gente tem a nossa expressão. O nosso segundo é um segmento de ponto médio,
mas a gente já está escrito de uma maneira, porque a gente vai usar atalhos para chegar até ele. Então, também dá para fazer por raciocínio, em nosso segundo exemplo. Aí a gente chegou aqui a nosso determinante, então a gente vai calcular o determinante. Então, isso daí vocês também precisam decorar. Mas essa aqui a gente vai decorar também. Então, a gente teve duas das nossas equações nossas expressões que a gente conseguiu chegar por raciocínio e que a gente também tem a fórmula, que você consegue fazer das duas maneiras, mas essa aqui a gente vai dar uma decoradinha. E como que é? Então, essa nossa distância vai ser o módulo. Então, lembrem de módulo, é muito importante. É igual a AX0, ou seja, o nosso A, vezes o nosso valor de X do nosso ponto P, mais BY0, nosso valor de Y do ponto P, mais C. Tudo isso em módulo. Dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado, nosso A aqui, mais B ao quadrado. Então, a gente precisa saber esses valores de A, B e C. E a gente precisa saber os nossos valores de coordenada e ordenada do nosso ponto para a gente resolver. E aqui a gente tem um outro exemplo. Dado o ponto A igual a 3 e menos x, e a nossa reta R igual a 4x, de equação geral, igual a 4x mais 6y mais 2 igual a 0, estabeleça a distância entre A e R utilizando a expressão dada anteriormente. Então, a gente tem os nossos valores. Nosso x é igual a 3 e o nosso y é igual a menos 6. Nosso valor de A é igual a 4, B igual a 6 e C igual a 2. Então, a gente vai substituir aqui. Então, vai ser 4 vezes o módulo de 4 vezes 3 mais 6 vezes menos 6 mais 2. Isso daqui é igual a 12. 4 vezes 3 igual a 12. 6 vezes menos 6 igual a menos 36, mais 2. A gente chega que isso daqui, aqui já está escrito de uma maneira simplificada, porque o sinal seria negativo, né? E o módulo transformaria isso daqui em positivo, mas a imagem que eu peguei já trouxe esse valor como 22, mas na verdade seria menos 22. Seria módulo de menos 22. E aqui vai ser 4 ao quadrado, 16, mais 6 ao quadrado, 36. Então, quando a gente chegou aqui, vai chegar a módulo de menos 22 sobre raiz de 52, porque 16 mais 36 é igual a 52. Módulo de menos 22 é igual a 22. Ok. E o que a gente fez aqui? A gente está racionalizando para tirar a raiz aqui de baixo. Então, a gente vai multiplicar tanto o numerador como o denominador por 52 também, para a gente tirar essa raiz aqui de baixo do nosso denominador. E aí a gente chegou que o nosso resultado é 22 vezes raiz de 52 dividido por 52. Simplificando, dividindo tudo isso aqui por 2, a gente chega que a nossa distância entre o ponto A e a reta R é igual a 11 raiz de 52 dividido por 26. E aqui um exemplo que a gente também teve na nossa aula de função, que foi falando sobre o paralelismo entre as retas, que também é muito importante. Então, sabemos que duas retas são paralelas quando são equidistantes durante toda a sua extensão. O que isso daí quer dizer? Elas vão ter sempre a mesma distância. Então, qualquer ponto da reta R em relação à reta S vai sempre ter a mesma distância do que qualquer outro ponto dessa reta R. Então, se a gente pegar qualquer ponto aqui e formar um ângulo de 90 graus com a reta S, essa distância vai ser sempre igual. Não possuindo nenhum ponto em comum. Dessa forma, considere duas retas RS no plano cartesiano que está aqui. Outra coisa que a gente está mostrando no plano cartesiano
é esse nosso coeficiente linear que a gente viu na nossa aula de função também. E esses valores de coeficientes lineares são iguais. Então as retas R e S são paralelas C, e somente C possuírem a mesma inclinação, ou os coeficientes angulares forem iguais. Então eu acho que eu falei coeficiente linear, né? Eu falei errado, então é coeficiente angular. Deu bug aqui. Utilizando a linguagem matemática, R, esses dois pauzinhos aqui significam paralelo a S, igual C e somente C. A1, ou alfa1, coeficiente linear da reta R, ele no caso, foi igual ao coeficiente falei A de novo. Coeficiente angular da reta R ali foi igual ao coeficiente angular da reta S. Deixa eu tomar mais um pouco de água. Uma maneira mais simples de verificar se as duas retas são paralelas é comparar seus coeficientes angulares. Se forem iguais, as retas são paralelas. Então, aqui, nossa tangente da nossa alfa 1, ou a tangente do nosso segundo ângulo ali, tem que ser iguais. E o que quer dizer a tangente desses ângulos? Quer dizer o nosso μ, que a gente viu lá no nosso m, o coeficiente angular que a gente viu lá lá na nossa aula de função. Então, MR igual a MS. O M da minha reta R é igual a M da reta S. Aqui a gente tem o nosso primeiro exemplo para verificar se as retas R e S são paralelas. Então, como que a gente vai fazer a resolução desse exemplo? Primeiro, a gente determina o coeficiente angular das duas retas. Então, a primeira equação da nossa reta aqui, da nossa reta S, a gente tem que transformar ela na forma reduzida. Por quê? Porque aqui a gente já não tem o nosso coeficiente angular exposto, diferente da nossa reta R, que a gente já sabe que o nosso coeficiente angular é igual a 3. Então vamos lá. Quando a gente for reduzir, a gente vai descobrir 6x menos 2y mais 5 é igual a 0. A gente vai passar o que não faz parte de y para o outro lado da equação. Então 6x, e aqui, nesse caso aqui, ele já simplificou, então ele passou o 6 para cá, veio menos 6. Passou o 5 para cá, veio menos 5. Só que aqui ficou menos 2y. O que ele fez? Ele multiplicou por menos 1 toda a nossa equação. E aí tudo passou a ter um sinal positivo aqui. Então, y é igual a 3x mais 5 dividido por 2. Por quê? Porque esse 2 passou dividindo. Então, o m da nossa reta S é igual a 3. Como MR e MS é igual a 3, podemos afirmar que R é paralela a S. Então, a gente chegou que o coeficiente angular das duas retas é igual a 3. O nosso exemplo 2, determine a equação da reta S, que passa pelo ponto P, 3 e 5, e é paralela à reta T de equação y igual a 5x menos 7. Então, se a reta S e a reta T são perpendiculares, o que a gente sabe? São paralelas, o que a gente sabe? Que o coeficiente angular das duas é igual e é igual a 5. Ok, então a gente tem o nosso ponto P, 3 e 5, e a gente sabe que o nosso μ é igual a 5. Então a gente vai usar
aquela fórmula que a gente tem, que é o ioiô michôchô. O que é o ioiô michôchô? Y menos y0 é igual ao nosso mi vezes x0. Esses valores de y0 e x0 são o nosso ponto que a gente já tem. Então, y menos 5 é igual a 5 vezes x menos 3. Então, y menos 5 é igual a 5 vezes x é igual a 5x. 5 vezes menos 3 é igual a menos 15. Então, y é igual a 5x menos 10. Por quê? Porque esse menos 5 passou para cá, estava menos 5, passou mais 5. Menos 15 mais 5 igual a 10. E essa daqui é a equação da nossa reta R, que é paralela à nossa reta T, e ela passa pelo ponto 3 e 5. Então, vamos lá. E o nosso último conceito da nossa aula de hoje é falar sobre a perpendicularidade entre retas. Então, a característica mais conhecida de duas retas perpendiculares é que no ponto de intersecção delas é formado um ângulo reto, de medida igual a 90 graus. Mas com o estudo da geometria analítica, em cima da análise da reta, é possível dizer que duas retas perpendiculares terão os coeficientes angulares opostos e inversos. O que ele quis dizer com esse enunciado? A gente vai ver aqui. Considere duas retas perpendiculares no ponto C. Perpendiculares por quê? Porque formaram um ângulo de 90 graus, representadas no plano cartesiano. Considerando o ângulo de inclinação da reta S como beta, então o ângulo de inclinação da reta R é igual a beta mais 90. Dessa forma teremos, por que beta mais 90? Por quê? Porque aqui, ó, nossa reta S está aqui. Então a gente vai ter o nosso ângulo aqui, nosso ângulo alfa, beleza? Não, nosso ângulo beta. O que em triângulo, quando a gente vai ver um negócio dos ângulos, a soma dos ângulos internos, a gente tem que os ângulos internos são igual a 180. E o ângulo complementar, o ângulo suplementar de qualquer ângulo do triângulo, chegando pelo fato da soma dos ângulos internos do triângulo serem 180, o ângulo suplementar desse nosso terceiro ângulo do triângulo é igual à soma dos outros dois ângulos. Por quê? Porque esse ângulo que a gente está vendo aqui, que forma aqui, mais esse ângulo é igual a 180. E esse ângulo mais esse ângulo mais esse ângulo também é igual a 180. Então a gente sabe que esse nosso ângulo aqui, ou o ângulo de inclinação da nossa reta R, que fala aqui, é igual à soma desses dois ângulos. Então é isso que ele escreve aqui de uma maneira mais didática. Considerando o ângulo de inclinação da reta R, da reta S, sendo beta, então o ângulo de inclinação da reta R será 90 mais beta. Por que 90 mais beta? Porque a gente sabe que isso aqui é 90, a gente sabe que isso aqui é beta, então isso aqui tem que ser igual a 90 mais beta. E ok. Então, como que é o coeficiente angular da nossa reta S, nosso MS, é igual, ou o nosso mi de S, é igual a tangente de beta. E o coeficiente angular da nossa reta R é igual a tangente de 90 mais beta. Que a gente vê aqui, ó, nossa representação com um negocinho. 90 mais beta, isso aqui é beta. Então, como o mi de S é igual a tangente de beta e o mi de R é igual a menos 1 tangente de beta, podemos dizer que o mi de S,
é igual a menos 1 sobre o μ de r. Ou seja, esses dois multiplicados tem que dar igual a menos 1. Ou seja, 1 é o inverso e o inverso e o oposto do nosso outro número, que a gente chega aqui. Dessa forma, chegamos à conclusão de que em duas retas perpendiculares, o coeficiente angular de uma das retas será igual ao oposto do inverso do coeficiente angular da outra. Encontre a equação da reta S perpendicular à reta T. Então, vamos lá. A nossa reta T é igual a 2x mais 3y menos 4. E ele fala que a nossa reta S, passa pelo ponto 3 e 4. E aqui a gente tem a nossa solução. Para a reta T, 3y igual a menos 2x mais 4, y igual a menos 2x sobre 3 mais 4 sobre 3. Porque a gente isolou o y e passou o 3 dividindo. Então, o nosso μ é igual a menos 2 sobre 3. Como essa é perpendicular a t, então o nosso μ, então μ1 vezes μ2, ou ms vezes mt, é igual a menos 1. Multiplicando, a gente chega que o valor de o μ de s é igual a 3 sobre 2, ou o oposto e inverso do nosso μ de t. Temos um ponto da reta S e seu coeficiente angular. Então, a reta S será dada por... E aí a gente vai usar o ioiô michôchô. Então, vamos lá. Y menos y0 vezes μ vezes x menos x0, onde x e x0 são coordenadas do ponto P. Temos. A gente vai substituir os valores aqui. E a gente vai chegar nesse final, nessa expressão final. 2y menos 8 igual a 3x menos 9. Organizando os termos, teremos 3x menos 9 menos 2y mais 8. E aqui a gente chega à nossa equação da nossa reta S, ou a nossa equação geral da nossa reta R, da nossa reta S. Se a gente quisesse uma equação reduzida, a gente isolaria o nosso y e chegaria na nossa equação reduzida. Essa daqui é a nossa primeira parte da aula de hoje. São alguns conceitos bastante importantes que a gente viu em relação à geometria analítica. Então, a gente vai passar aqui de novo. A gente viu distância entre dois pontos, coordenadas do ponto médio, condição de alinhamento de 3 pontos, a distância entre um ponto e uma reta, e a gente deu uma revisada que a gente já tinha visto em função de primeiro grau sobre o paralelismo entre as retas e a perpendicularidade entre as retas. Então, essa aqui é a primeira parte da nossa aula. E é isso, galera. Muito obrigado.